Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do Fisiortopedia Responde. Eu, Leandro Fukuzawa, vou responder algumas perguntas da nossa plataforma, dos nossos alunos da pós-graduação e da Star Cursos. Hoje eu separei duas perguntas super interessantes sobre aliança terapêutica, confundidores e vieses. Por que eu gosto tanto dessa pergunta? Porque eu acho que é um dos grandes amadurecimentos da nossa interpretação do que acontece na nossa frente. Vocês já viram em outros quadros que a gente fala muito da minha prática clínica funciona, né? Isso virou um jargão aí que o Léo Costa sempre fala, e a gente acaba escutando muito, que essa é a grande resposta de quando alguém traz uma técnica não baseada em evidência e acaba respondendo dessa forma porque ele não entende o que está por trás da resposta. Então, como eu já falei em outro vídeo, a gente fica enviesado e a gente fica confuso de interpretar quando a gente tem uma rotina exclusivamente clínica. Então, vamos pensar numa rotina saudável, atendendo pelo menos 8 pacientes por dia, 5 vezes por semana. A gente tem muitos eventos acontecendo na nossa frente e eventos que a gente olha só no consultório numa grande ênfase, tentando entender o que acontece externamente também no nosso paciente. Quando a gente fala da aliança terapêutica, eu acho que aí é um processo inicial dessa conversa. Muitas vezes as pessoas acham que é literalmente o quanto que você se dá bem com o seu paciente. Um dos confundidores que a gente chama é o paciente bonzinho. Quando a gente fala do paciente bonzinho, a gente está falando dessa relação, desse afeto que você tem com a pessoa e que isso possa atrapalhar todo a interpretação, o resultado e a resposta do seu paciente quando ele fala, se você pergunta se ele está bem ou não. Então, é sempre importante a gente lembrar sobre os confundidores. Quem são eles? O primeiro dele, e o que a evidência vem mostrando aí, né, é que o prognóstico natural da doença ele é um dos mais relevantes. Ou seja, toda doença, toda queixa, ela tem uma natureza de como que ela vai evoluir para cima ou para baixo, melhor ou pior. Isso é uma coisa muito importante entender. Da lombar, por exemplo, a gente tem muito estabelecido isso, aonde grande parte, 70% dos dores lombares, depois de 6 semanas, eles acabam melhorando independente da intervenção. Então, você provar que alguma coisa funciona no meio dessa fase de 6 semanas é muito complexo, é muito difícil, porque a natureza já ajuda e muito. Outro caso muito importante, outro tópico dos confundidores, é a regressão para a média, onde é a rotina do nosso paciente, lembrando que ele sempre procura a gente nesse pico da dor, certo? E depois tem uma regressão para a média, que é o quadro natural dele, no geral, vamos chamar assim, tá? Existe o placebo, existe o viés de memória, que a gente acaba lembrando sempre dos piores e dos melhores momentos, e também existe o efeito placebo, que acaba sendo o menor desses efeitos. E quando a gente fala que alguma coisa, né, como eu expliquei no outro vídeo, cientificamente é comprovada, ela tem que ganhar desses confundidores. Nessa parte da aliança terapêutica, a gente também tem um nome um pouquinho mais amplo, que é o Hawthorne Effect, que é o efeito de qualquer pessoa está sendo observada. Então, vou colocar uma situação muito comum. Pensa que o paciente fala que está com uma dor para andar. E aí você pede, solicita para que ele ande na tua frente. O quão natural você acha que é aquela marcha? Então ele está tentando se corrigir, ele está tentando se posicionar. E aí eu vou colocar numa outra situação. Imagina um laboratório de biomecânica, onde ele está cheio de pontinhos e marcadores e ele tem que andar num espaço curto. O meu mestrado eu fiz isso, eu pedi para as pessoas correrem num espaço curto e pedia para eles irem e voltarem para eu pegar várias vezes eles correndo. Eu sei que talvez isso perca uma certa naturalidade, então já é um efeito dele estar sendo observado que modifica o que ele está apresentando para você clinicamente, certo? Mas voltando para a aliança terapêutica em si, ela não é aquela relação específica do terapeuta com o paciente, mas ela tem muita relação com o quanto que você concorda com o paciente em relação a objetivo e intervenções e esse afeto, essa relação que você tem com ele. Então, o mais importante é você alinhar expectativas com o seu paciente e isso não tem a ver com o quão bem você se dá, né? Então, eu sempre brinco, né? As nossas vovozinhas, todas muito fofas, sempre trazem aquele bolinho e tudo mais e muitas vezes eu já atendi muitas pacientes como essa que já tiveram experiências prévias negativas com a fisioterapia em relação ao resultado, mas elas não falam que o resultado foi negativo
por ter um afeto, gostar muito da pessoa, e elas acabam entendendo que quando a gente fala isso, está falando do caráter dela. Então não tem nada a ver em relação a isso. A aliança terapêutica tem a ver com essa concordância. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente separar isso para entender melhor sobre a aliança terapêutica, e ela é um construto, de certa forma, difícil ainda de mensurar. A gente tem ferramenta? Tem, mas isso acaba sempre complicando e a gente ainda não tem boas ferramentas para mensurar isso. Então, a gente sabe que a aliança terapêutica afeta, a gente sabe que isso está diretamente ligado, muitas vezes, à expectativa do tratamento, mas muitas vezes isso acaba confundindo. Eu, particularmente, tenho um ciclo de pacientes que estão muito relacionados ao meu ciclo também de vida, né? Onde tem pessoal da dança, familiares, conhecidos, pacientes que já passaram comigo, e acaba sendo que isso acaba também confundindo. Então, quando você atende alguém muito próximo, para quem já atendeu tio, tia, avô, pai, mãe, namorado, namorada, a gente sabe que isso também tem toda uma perturbação na resposta, né? Então, existe uma resposta que não está muito bem clara. Então, isso acaba sendo um dos confundidores. Mas a gente sabe que dependendo dessa situação, a gente também pode usar a nosso favor. Então, por exemplo, se eu hoje, né, pelo tempo que eu tenho de formado, pelo que eu construí da minha carreira em relação a algumas situações, o paciente que já chega para você e ele sabe que eu danço, por exemplo, e aí ele também é um dançarino, a gente tem um contexto em comum, isso também acaba sendo um fator de eu potencializar alguns efeitos. Quer dizer que isso está errado? Não. Está errado se eu utilizar apenas isso para fazer o efeito clínico. Mas eu posso utilizar todo esse contexto para conseguir fazer o paciente aderir mais ao tratamento e engajar mais na minha proposta. Então isso é um jogo bacana de a gente pensar que ele não tem nada de antiético, não é injusto com o seu paciente e você consegue utilizar isso dentro da sua prática clínica para entender que o efeito pode ser potencializado. Então lembrem, isso não é a base do tratamento, mas ela pode fazer parte e eu consigo respostas melhores graças a essa relação que eu criei ou por onde essa via, essa fonte, né, de intervenção, de indicação que o paciente teve, como que ele chegou em você também, certo? E aí uma outra palavra que é muito comum quando a gente fala disso, todo mundo confunde, né, é os confundidores com vieses. Então, vieses, ela é um termo mais amplo, onde é qualquer variável que pode interferir no desfecho final. Então, diferente de uma coisa que confunde a resposta, é alguma coisa que possa mudar de direção, mas pensar que a gente tem vieses do paciente, vieses do contexto, vieses nossos clínicos, da nossa percepção. Se você pensar em diversas outras situações, essa palavra é ampla e a gente tem diversos tipos de vieses que podem ser, e aí vem junto aquelas palavras bonitas que o Rafa fala, como as heurísticas, né? Então, dentro disso é muito importante que a gente interprete, saiba muito bem o que dentro daquele artigo que você está lendo pode ter mudado a direção e enviesado alguma resposta para realmente aquilo lá dar positivo para um lado ou negativo para ele, né? Então, nessa hora acho que é muito importante pensar que os vieses são naturais, todos os estudos têm vieses, não existe estudo sem viés, a gente só precisa de estudos que tenham um baixo risco de viés, que não interfira tanto a resposta e o resultado que aquele artigo científico tenha encontrado em si. Bom, então espero que tenha ficado claro, eu acabei indo para diversos caminhos aqui, tentando exemplificar, porque são perguntas, como eu falei, comuns e acabam confundindo a interpretação de você de algumas questões. E muitas vezes, quando a gente fala desses confundidores, a grande questão é reconhecer, aceitar e entender que nem sempre eu vou ter uma interferência clínica nessas variáveis. Então, eu preciso entender que tudo que o paciente responde, tudo que acontece com ele, não depende exclusivamente de nós, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa resposta e qualquer dúvida é só deixar aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e até o próximo Fisiortopedia Responde. Um grande abraço, valeu!